Então, muito boa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, que Deus abençoe muito a sua vida. Nós vamos iniciar orando. Senhor, abençoe este tempo que nós temos aqui na internet, em que nós oramos, também partilhamos a tua palavra. Abençoe os nossos irmãos e irmãs que nos assistem, abençoe aqueles que nos assistirão posteriormente no YouTube, também na nossa página no Facebook. Derrama a bênção sobre todos e todas. Fala conosco através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, hoje o capítulo 3 de Oséias. Então, vamos lá, Oséias capítulo 3. 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 Diz assim a palavra do Senhor. Eu farei a leitura na Nova Versão Internacional. Foi a versão que eu achei mais interessante da tradução desse texto, né? Eu achei que foi bem próximo ao original hebraico do texto. Então, a Nova Versão Internacional traz uma tradução bem interessante. Então, farei a leitura na NVI, Nova Versão Internacional, do capítulo 3 de Oséias, que diz: O Senhor me disse, vá, trate novamente com amor sua mulher, apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uvas passas. Por isso eu a comprei por 180 gramas de prata e 1,5 barril de cevada. Eu lhe disse, você viverá comigo por muitos dias. Você não será mais prostituta, nem será de nenhum outro homem, e eu viverei com você. Pois os israelitas viverão muitos dias sem rei e sem líder, sem sacrifício e sem colunas sagradas, sem colete sacerdotal e sem ídolos da família. Depois disso, os israelitas voltarão e buscarão o Senhor, o seu Deus, e Davi, seu rei. Virão tremendo atrás do Senhor e das suas bênçãos nos últimos dias. Então, somente 5 versículos, o capítulo 3 do profeta Oséias. Eu fiz a leitura na Nova Versão Internacional, que foi uma boa tradução. Bom, então vamos lá. Capítulo 1 de Oséias, nós temos o casamento dele. O capítulo 2, Deus trazendo o juízo, mas concluindo o capítulo 2 com uma promessa. E agora, no 3º capítulo, nós temos uma nova cena. Alguns teólogos vão dizer que no capítulo 3, a primeira mulher de Oséias, Gomer, havia desaparecido e ele vai atrás de uma outra mulher agora. Então, como se fosse um novo contrato de casamento, uma outra mulher. Eu estou no grupo daqueles que acham que é a mesma mulher, que continua sendo Gomer, filha de Diblaim, que é exposta lá no capítulo 1 do livro. Então, mas há essa divergência. Alguns dizem que se trata de uma outra mulher, agora de um novo casamento, com uma mulher que é adúltera, sendo que a anterior era prostituta, e aquela ligação da prostituição ritual, que era comum nos cultos pagãos de fertilidade e etc. Eu sou daqueles que acham que é a mesma mulher. Acredito que o capítulo 1, o casamento de Oséias, é posto numa visão geral, e com ênfase nos filhos, na filha e no filho, não amada e não meu povo. Agora, no capítulo 3, eu concordo literariamente com um grupo de teólogos que é a mesma mulher, é Gomer, só que é a visão de Oséias sobre seu casamento, com foco na mulher, com foco em Gomer. Então, Oséias oferecendo o próprio relato do seu casamento, diferindo um pouco do capítulo 1, onde, em vez de dar ênfase nas crianças, ele dá ênfase na esposa. Então, vamos lá. Vá, trate novamente com amor sua mulher,
apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera. Bom, se nós pensarmos na sequência da narrativa, né, daquilo que está acontecendo desde lá do primeiro capítulo, pode ser que, além de prostituta, Gomer foi embora para viver com outro homem. Então, Gomer abandona, é prostituta, teve filhos de prostituição, mas, apesar de, além disso, ela é adúltera. Ela abandona o profeta Oséias, arruma um amante e foge com esse amante. Então, essa pinta uma cena dramática na nossa mente. Então, a prostituta, que também é adúltera, né, completa, né, essa mulher aí, Gomer. E ela foge com o amante e Deus manda que o profeta vá e ame ela e traga ela novamente para casa. Essa é a ideia. Tá? Então, para dar drama, prostituta que abandona o profeta, foge com seu amante e Deus manda o profeta ir atrás dela novamente. Então, dá uma dinâmica interessante, né? A coisa fica mais lógica se tratando da mesma mulher, e ela tipifica o povo de Israel, o povo que estava com as costas viradas para Deus, e se nós pensássemos hoje, Gomer é cada um de nós. Nós também viramos as costas para Deus, agimos de maneira muito similar, muitas vezes, como esta mulher. Então, se nós fôssemos aplicar quem que é esta mulher no texto hoje, é a igreja do Senhor, a igreja que ainda comete uma série de equívocos e o Deus que nos ama incondicionalmente. Então, mandato do Senhor ao profeta: ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uvas passas. Então, os bolos sagrados, né, eram oferendas que eram feitas aos deuses de fertilidade, aos Baals e outras divindades, né? Então, é uma referência ao culto, falando que Deus ama o povo de Israel, ama os israelitas. Então, veja, toda a profecia de Oséias está direcionada e endereçada a Israel. Israel, o reino estava dividido entre Israel e Judá neste tempo, né? A capital de Israel era Samaria, a capital de Judá era Jerusalém. Nessa época, Jerusalém e Judá parecem que iam mais ou menos bem, e Israel estava num declínio e sofreria uma série de intervenções militares, o que culminaria na sua ruína no ano 722, 721 a.C., com um ataque da Assíria. Se eu não me engano, Teglat-Falazar era o imperador. Cada Bíblia traz um nome diferente por indivíduo lá. Então vamos falar o rei da Assíria, que invade Samaria, e o reino de Israel cai aí no século VIII a.C. Bom, então Deus ama e demonstra um amor incondicional. Por que incondicional? Ele ama mesmo sabendo que o povo vira as costas para ele, amando outros deuses, e os seus cultos, aqui tipificado pela figura do bolo de passas ou de uvas passas, enfim. Então, essa ideia, né, do povo que vira as costas, e aí falar-se que a aliança que Deus faz com o seu povo é unilateral. É unilateral. Porque só Deus cumpre a parte dele no pacto. Nós não conseguimos cumprir a nossa. Então, a aliança que Deus tem conosco é unilateral. Ele cumpre. Nós não conseguimos cumprir a nossa parte. E aí, o profeta vai atrás de Gomer, que havia fugido com um outro homem, e tem que amá-la. E mais do que isso, nós temos agora uma questão econômica, né? Por isso eu a comprei por 180 gramas de prata e 1,5 barril de cevada. 1,5 barril de cevada, alguns vão dizer que é 225 quilos, outros vão dizer que é 150 quilos. Ou seja, bastante cevada. Mas era um valor ínfimo para um dote de uma mulher. Então, muito provavelmente, este acordo comercial, né, essa ideia, é para desmerecer a mulher. Não deixa de ser uma crítica. Um escravo valia cerca de 30 ciclos de prata. Então, muito mais do que 180 gramas de prata. Então, um escravo valia muito mais. Então, colocando a mulher num valor muito ínfimo, muito pequeno, é uma ideia de desmerecê-la, ou dizer, você não tem valor.
É uma maneira de denunciar mais uma vez o caráter desta mulher, de Gomer. Não vale nada, vale 180 gramas de prata. Então, 15 moedinhas de prata e a cevada, que era um dote que não comprava nem um escravo nesta época. Então, uma maneira de desmerecê-la. Mas também uma ideia, assim, se nós seguirmos o raciocínio de Oséias, que ele teve que pagar, ainda que um valor ínfimo, pela prostituta adúltera. Teve que negociar com o amante. Teve que compensar o amante. E esse era o valor que o amante deu pela mulher. Ou seja, não vale nada. Para os falsos deuses, o que vale Israel? Não vale nada. Então, essa é a dinâmica, essa é a poesia. Este é o ler nas entrelinhas do texto. Para o amante, para aquele que ela fugiu, que ela deixou o marido que a amava, deixou o marido que cuidava dela, deixou o marido que aguentava essa sua situação para viver com outro homem. E mesmo assim, para este outro homem, o valor dela era ínfimo, valia menos que um escravo, valia menos que uma cabra, um cabrito, enfim, valia nada. Então, um desmerecimento pela parte do amante, do amigo, enfim, cada tradução, mas o outro que a amava. Amava aqui em termos muito sexuais, tá? Ela era uma serva, uma prostituta ritual, uma escrava sexual daquele indivíduo, mas para Oséias tem um preço trazê-la de volta para casa, um preço ínfimo, ou seja, para o amante ela não tem valor nenhum. Essa é a dinâmica da coisa. E vamos lá. O versículo 3 é meio enigmático. O versículo 3 nos traz algumas questões difíceis. Tá? Parece fácil, mas não é. E eu lhe disse, você viverá comigo por muitos dias. Você não será mais prostituta, nem será de nenhum outro homem, e eu viverei com você. Tá. Aí façamos uma pergunta. Quando isso aconteceu? Será que esse versículo 3 remonta à catástrofe e ao exílio assírio que o povo de Israel iria viver, e Deus mostra uma face benéfica dessa invasão, desse exílio, eles seriam levados cativos para outra nação? Será que se refere a isso, que este tempo em que lhes seria subtraído a liberdade, o culto, que eles estariam destruídos, humilhados? Será que esse tempo de humilhação que Deus estará presente, e aí Israel não será vista como esta prostituta neste tempo de escassez, nesse tempo de exílio, de privação, de miséria? Ou esse versículo 3 faz um apontamento para uma promessa futura, para algo que ainda aconteceria? Lógico, nós temos o cumprimento pleno dessas promessas de paz, de prosperidade, de salvação, de segurança eterna em Cristo. Então, torna-se uma pergunta. Se o versículo 3 está ligado ao 5, então nós temos uma previsão do futuro em Cristo, do que Cristo já aponta do seu reino e daquilo que nós viveremos na consumação ou na finalização da obra de salvação, quando nós estivermos com Deus, estivermos com Cristo. Então, o versículo 3 deixa uma pulguinha atrás da orelha. O versículo 3 nos deixa: quando vai acontecer esse tempo em que Gomer não será mais prostituta, não será de nenhum outro homem, e viverá, e Deus viverá com ela? Ou será um pequeno período de fidelidade que poderia ser quebrado de novo? Ou seria uma punição de Oséias a Gomer? Ele traria a ela um momento de reclusão. E aí, se for uma ideia de Oséias punindo Gomer por ela ter fugido com outro homem e deixando-a reclusa, presa no lar, em abstinência, como uma punição, aí podemos pensar no exílio assírio, já que o texto é para Israel. João Calvino vem e complica mais ainda o texto. Ele vai dizer que esse texto faz sentido para os judeus que estavam cativos na Babilônia, quase 200 anos depois disto aqui, quase 200 anos depois de Oséias ter escrito. Então, João Calvino situa em seu comentário sobre Oséias, né, ou como ele chama, suas dissertações sobre Oséias, ao dissertar sobre o capítulo 3, ele coloca a leitura desse texto, do capítulo 3 de Oséias, para o povo judeu que estava cativo na Babilônia.
aí como se o cativeiro fosse um castigo, mas para que o povo se sentisse amado mesmo no cativeiro. Vocês estão sendo castigados no cativeiro babilônico, mas estão sendo amados por ele. Então é interessante, João Calvino desloca um pouco esse texto de Israel, do contexto assírio, do exílio assírio, e joga a coisa lá para Judá e para o exílio babilônico. Bom, é difícil, mas tudo nos ajuda a pensar nessas possibilidades, no versículo 3. Se foi uma punição para Gomer, faz sentido o exílio assírio. Mas também, como esse texto é amplo e provavelmente era conhecido dos judeus no período babilônico ali, eles foram exilados para a Babilônia em 586, o negócio começou em 589, foi até 584, mais ou menos, uma série de guerras e coisas. Esse negócio de data é muito complicado. Todos os autores, pós-doutores em história, arqueologia bíblica, cada um dá a data que quer. É difícil datar, né, a coisa corretamente. A gente tem que ser humilde nisso aí, pode ser qualquer uma dessas datas. Então, eu falo século VI, século VIII, aí você tem 100 anos de margem aí para mais ou para menos, fica mais fácil dizer desta forma. Mas, de qualquer maneira, o versículo 3 ou é esta situação de exílio assírio ou exílio babilônico, retratando uma punição que Oséias dá para Gomer e uma punição que Deus dá para o povo no exílio, ou uma esperança, uma promessa para o futuro, um tempo em que Gomer não será mais prostituta. Olha, isso aí só se dá na volta de Cristo. A igreja só vai ser totalmente pura, totalmente sem pecado na volta de Cristo. Então, antes disso, como diz a eclesiologia, nós somos uma prostituta em abstinência, uma casta meretrix, uma meretriz que vive em abstinência. Então vamos lá, versículo 4. Pois os israelitas viverão muitos dias sem rei e sem líder, sem sacrifício e sem colunas sagradas, sem colete sacerdotal e sem ídolos da família. Agora sim, sem sombra de dúvidas, o versículo 4 faz menção a um ato punitivo de Deus. Qual? Exílio assírio, invasão assíria em 700 e alguma coisa antes de Cristo, que destrói a capital Samaria, que leva o povo de Israel cativo, que mata muita gente, que saqueia, que queima plantações, ou seja, deixa a terra devastada. Então, o declínio de Israel. O versículo 4, sem sombra de dúvidas, demonstra muito tempo sem rei, sem líder, sem sacrifício. E também, é óbvio, né, vamos adicionar Calvino aqui novamente. Faz sentido, sim, para quem está no exílio babilônico, apesar de ser um texto escrito num primeiro momento se referindo a Israel, assim como faz sentido para nós hoje, sem sombra de dúvidas, fazia sentido para o povo judeu cativo na Babilônia, cerca de 200 anos depois, um pouco menos de 200 anos desse texto aqui. Então, versículo 4, punição, exílio assírio e, por que não, babilônico. Versículo 5, aí olha que interessante, uma restauração em 2 tempos. O versículo 5, sim, faz uma projeção para um presente que viria ali, né? Não demoraria muitos anos, e algo que nem nós vivemos ainda, que de fato é a consumação da obra de salvação, ou seja, né, o ato final, que é a volta de Cristo. Versículo 5, depois disso os israelitas voltarão e buscarão o Senhor, o seu Deus, e Davi, seu rei, virão tremendo atrás do Senhor e das suas bênçãos nos últimos dias. Então, para Israel, na verdade, a Síria destrói, deixa Israel acabada, né, praticamente acabada. Mas quando o Império Babilônico ascende, né, a Síria acaba sendo derrotada, e é óbvio que Israel passa a ter certo... volta, né, um reino pequeno, mas volta. Mas se nós pensarmos aqui no termo Israel, num termo universal, ou seja, se nós sairmos um pouco agora só do contexto imediato de Oséias, da profecia para os israelitas, para o reino do norte, o reino de Israel, e pensarmos na questão mais abrangente, então nós temos 2 instâncias aqui. Uma restauração. Apesar da invasão da Assíria, Israel não acabou, porque Israel não é uma questão étnica. Quando Deus muda o nome de Jacó para Israel, príncipe com Deus, Israel denota uma grande nação, um grande povo de Deus. Por isso que o próprio povo judeu pode ser chamado de israelita, também judeu, porque descendentes da tribo de Judá e etc. Né?
Mas se pensarmos na abrangência da coisa, então há uma promessa de restauração. Apesar da invasão assíria, o reino não foi totalmente destruído, há um remanescente. Da mesma maneira, se o termo israelita abrange os judeus no cativeiro babilônico, 100 e poucos anos depois disso aqui, também eles voltam. Os profetas usam o termo 70, voltam 70 anos depois, mas ficam menos tempo do que isso. Ficam 40 e poucos anos no exílio, mas regressam quando a Babilônia cai e Ciro, o rei persa, assume o poder e manda o povo de volta para casa e faz um tratado lá político, que chamava suzerania e vassalagem. O rei mais poderoso, o rei suzerano, protegia militarmente o reino menor vassalo, que lhe pagava pesados tributos, pesados impostos. Tá? Então, não foi de muito, assim, para Ciro foi um negócio interessante também, liberar o povo, porque era importante, ter apoio político, militar e também receber dinheiro em troca dessa liberdade. Suzerania e vassalagem era muito comum nesses impérios antigos, no Oriente Antigo. E se nós jogarmos mais para frente ainda, vamos buscar nesse texto elementos que não são comuns. Por exemplo, buscarão o Senhor, perfeito, maravilhoso, o seu Deus, e Davi, seu rei. Davi já estava morto fazia tempo, Davi já era fóssil nessa época. Então, se nós tomarmos Davi aqui e lermos esse negócio agora por volta do século IV, século III, o que aconteceu? No século IV, século III, o pessoal que lia o Antigo Testamento e estava passando um tempo difícil para variar, só que agora eles estavam sofrendo nas mãos dos gregos e etc. O que acontece? Toda essa ideia de filho de Davi, de reino de Davi, foi tomado como uma interpretação messiânica, ou seja, uma interpretação que aponta para Jesus. Então, essa ideia aqui de Davi aponta para Jesus. Aponta para Jesus. Então, a partir do século III e IV, lendo isso aqui, o pessoal que lia israelita, via judeu, mas o povo já tinha voltado, já tinha acabado o exílio assírio, já tinha acabado o exílio babilônico, então, mas eles estavam sofrendo nas mãos dos gregos e sofreriam ainda nas mãos dos romanos, depois quando Pompeu assume, e aquela coisa arada toda da história, vem a ascensão de Roma, vem o Calígula e rebenta com tudo. Mas, enfim, voltando à coisa aqui. Então, se nós tomarmos essa interpretação messiânica de Davi, fica meio solto, que tem Davi? Davi é essa figura messiânica, o descendente de Davi. Então, nós cristãos poderemos olhar esse versículo à sombra do Novo Testamento, isto como uma sombra no Antigo Testamento, e a luz do Novo Testamento clareia a interpretação. Então, nós temos um apontamento para um futuro que se cumpre em Cristo, ou seja, nós buscamos o Senhor e Davi o Messias, então isso já aconteceu. E também aponta para a consumação, o tempo de paz final é o céu. Se eu morrer hoje, eu vou viver já esse final escatológico, já vou estar com Cristo, para mim consumou-se a salvação, ponto. Mas se eu estiver vivo e Cristo voltar, serei transformado, ressurreição geral dos mortos, para os eleitos a presença eterna de Deus, para os que não são eleitos vão continuar afastados da presença dele para todo sempre. E uma outra hora a gente fala sobre esses temas complicados. E esse é o barulho que se ouve, algum motociclista empolgado aí com o final da possível quarentena. Bom, então, veja, não é tão simples assim olhar para o texto de Oséias e fazer uma aplicação tão básica. Veja que é um texto rico e denso, mas dá para se concluir de uma maneira muito simples, todo esse, depois dos detalhes. Nós somos Gomer, nós somos esta mulher adúltera, prostituta, nós somos essas pessoas com esse defeito chamado caráter, com esse defeito do pecado, que fere o nosso caráter. Então, o pecado que ainda há em nós, ao mesmo tempo que nós somos santos, ao mesmo tempo que nós somos justos, ao mesmo tempo que nós somos salvos, ao mesmo tempo que nós somos pecadores, então esse pecado que ainda habita em nós torna-se um problema e faz com que muitas vezes nós deixemos ao Senhor para adorar ídolos. E não necessariamente aquela adoração que a gente atribui ao catolicismo romano, toda aquela coisa vinculada às imagens de santos e toda essa coisa. Tudo que ocupa no nosso coração o lugar que deve ser de Deus torna-se idolatria. Às vezes é o dinheiro,
às vezes é a vaidade, às vezes é o carro, às vezes é a esposa, o esposo, o filho, a filha, a profissão, etc. Tudo aquilo que se coloca entre nós e Deus e ocupa muito espaço na nossa vida, no nosso coração, ou seja, que às vezes a gente prioriza mais aquilo do que Deus, é um ídolo. Então nós somos esta mulher, mas olha que consolo, olha que coisa maravilhosa. Mesmo assim, Deus nos ama. Mesmo sendo pecadores, Deus nos ama. Então essa é a dinâmica maravilhosa de graça, graça é favor imerecido, demonstrado em Oséias. Pega a mulher prostituta, que agora fugiu com o amante e te deixou, te corneou, como diz o pessoal aí no jargão, né? no linguajar chulo, né? Lhe chifrou. Traga-la de volta para casa e ame-a. Ame-a. E aí o próprio Deus explica, né? Não precisa explicar a metáfora, não precisa explicar essa ideia, né? Assim como o Senhor ama os israelitas. Então, assim como Deus nos ama, ou seja, um amor incondicional, um amor que não tem explicação, um amor muito diferente do nosso. Então, assim que Deus nos abençoe e nos dê graça com este texto. Até amanhã, capítulo 4. Então vamos lá para os nossos pedidos de oração. Tá. Então a nossa irmã Rosilda, ela pede pela Angelita, esposa do missionário Fernando Alencar. Pede por sua saúde que está debilitada. Então o reverendo Fernando Alencar, ele é missionário entre os indígenas aqui do litoral catarinense, né? Se tudo der certo, agora em agosto ele estará conosco aqui em Blumenau. Então vamos orar pela nossa irmã Angelita, pelo reverendo Fernando Alencar, que é missionário entre os indígenas, se eu não me engano, lá em Balneário Barra Sul, se eu não me engano, né? A base missionária dele. Então orar pela Angelita e também pelo pastor missionário, pastor Fernando, que é aqui do nosso presbitério. A minha esposa Aline pede por todos os profissionais da saúde, em especial pela Gisele, pela Daiane, pelo Leandro e pela tia Dita. Pede pelo fim da pandemia e pela proteção de toda a sua família e da Igreja Presbiteriana de Blumenau. A Letícia pede pela saúde da filha Ana Carolina. A Priscila pede pela saúde do seu sogro, Adelino. O Osmar pede pelas famílias da igreja e para que possamos voltar aos cultos presenciais, né? Se Deus quiser, teremos boas notícias amanhã e vamos planejar o nosso retorno dentro das determinações do governo. A tia Clarete pede pelo seu amigo Silvio Biasini, que continua internado na UTI. Bom, então esses são os pedidos de oração e depois mandaremos os abraços. Oremos então. Senhor Deus, nós clamamos pela vida da Angelita, esposa do reverendo Fernando Alencar. Pai, a sua saúde está debilitada e nós clamamos e rogamos, imploramos a tua cura, a tua misericórdia sobre a vida da Angelita, bem como do reverendo Fernando e de toda a sua família. Pai, seja feita a tua vontade naquela vida, mas nós ousamos, ainda da nossa pequenez, apesar de sermos como Gomer, descrita em Oséias, nós nos colocamos diante de ti, clamamos pela saúde da Angelita, pela vida dela e pelo pastor Fernando. Pai, abençoe todos os profissionais da área da saúde, abençoe a Gisele, a Daiane, o Leandro, a tia Dita, todos os familiares da Aline. Pai, clamamos pelo final desta pandemia, rogamos que o Senhor nos proteja e nos livre de contaminação, toda a nossa família, amigos, também todos os irmãos e irmãs da nossa igreja e todos que nos assistem. Pai, abençoe a Ana Carolina, filha da Letícia, derrama bem sobre ela, fortalece a sua saúde. Pai, abençoe a saúde também do seu Adelino, sogro da Priscila, derrama bênção sobre ele. Pai, nós intercedemos por todas as famílias da nossa igreja, intensificamos a nossa oração em favor de cada um. O Senhor conhece todas as suas necessidades, cuida deles, ó Deus. Senhor, e ao voltarmos os cultos presenciais, que haja júbilo, que haja ação de graças nos nossos corações, mas dê-nos sabedoria para fazer este culto de uma maneira que não coloque em risco a saúde de ninguém. Abençoe o Silvio Biasini, que ainda está internado na UTI, amigo da tia Clarete, derrama a bênção sobre ele, ó Pai, bem como todos os que necessitam, ó Pai, nesse momento, que estão internados,
que o teu amor, a tua graça estenda-se sobre todos eles. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então quero mandar um abraço para Angélica, para Alice e para o Vitinho, meu sogro e minha sogra, para a tia Clarete e para o tio Zé, para Ruth Francisco, para o Homero e para a Ivone, para a Rosilda, para a Denise e para a Marília, Letícia e Ricardo, Osmar e Ruth, para a Rose Andrade, para a tia Dita, para o tio Elias, para o Rê, para o Gu, para o Yuri, para o Dirceu e para a Rosa, para o Adriano Silva, para a nossa irmã Sofia, o diácono Fábio, nossa irmã Zenaide, para a tia Fia e o Chico, Lígia Soares, pela Gisele, o Leandro e o Felipe. Mandamos um abraço também para a Antônia, para a Priscila, para a Laura e para o Fabrício, para a dona Zeni, para o seu Dino e para a Ana, Rogério Andrade, Carmelito e Marina, Ademir Marques, Ângela dos Santos, nossa irmã Carmen Vega. Então que Deus abençoe todos os nossos irmãos, as nossas irmãs, derrame bênção sobre todos, que Deus abençoe muito a vida de vocês. Vamos nos despedir com a bênção do Senhor. Irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, a bênção, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja com todo o povo de Deus presente, espalhado sobre a face da terra para todo sempre. Amém.